Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou reagir a comentários que eu tirei do chorume da internet, também conhecido como Facebook, falando sobre a pesquisa da Datafolha que afirma que 73% dos brasileiros apoiam a educação sexual nas escolas. Olha só essa história. Você vê um vovô todo final de tarde com a netinha sentada no colo dele. A princípio você acha que é normal, o vovô tá ali fazendo um carinho na netinha, a netinha tá ali, ela tá sentada no colo dele. Parece que eles estão tendo um tempo de qualidade entre neta e vovô. Só que se você olhar bem de perto, você vai perceber que esse vovô tá fazendo carinho, entre aspas, na vagina dessa menina que tem por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Isso aconteceu na minha cidade, quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e a gente acabou presenciando essa cena. E na verdade, esse vovô então não estava fazendo carinho na netinha, ele estava assediando essa criança que tinha por volta dos 5, 6 anos. E a gente viu, a gente falou para os pais, né, dessa criança, e esse vovô então nunca mais teve acesso a essa menina, né, nunca mais teve esse tipo de comportamento com essa menina. E aí que entra essa questão da educação sexual nas escolas. Porque se essa menina, por volta de 5, 6 anos, já soubesse a diferença entre carinho, consentimento, né, e dizer, e conhecimento sobre o próprio corpo, ela poderia evitar esse tipo de situação. E aí você acha que de repente uma criança entre 4 e 5 anos é muito cedo para falar sobre educação sexual? Você está enganado, porque de acordo com terapeutas, psicólogos, educadores, já na educação infantil é possível abordar esse assunto e falar com as crianças. Nessa idade, entre 4 e 5 anos, já dá para falar sobre privacidade do corpo, conhecimento do próprio corpo, consentimento, sim ou não, e saber as diferenças entre o que é um carinho e o que é um abuso. De acordo com essa pesquisa da Datafolha, então 73% das pessoas aprovam o ensino de educação sexual nas escolas. E aí, para não ficar aqui eu falando, né, pregando pro convertido, porque eu sei que se você tá aqui no meu canal, você é LGBT, você é antenado, você já é por si só mais inteligente que a maioria das pessoas. Eu ia dizer que a maioria das pessoas é hétero, por que não? Mas eu sei que tem bastante pessoas hétero que seguem o canal. Mas a gente que é LGBT, a gente já tá ligado nessas coisas há muito mais tempo. A gente tenta se informar até por uma questão de sobrevivência, porque a gente não tem a informação, não tinha informação muito de educação sexual nas escolas, a gente não sabia nada de gênero, a gente não sabia nada sobre sexualidade. Então a gente teve que buscar isso, a gente teve que se informar. Então você tá aqui, você que é LGBT e você que é hétero, mas que tá aqui para se informar, você já tá ligado nessas coisas. Mas então, em vez de eu chegar aqui e falar um monte sobre educação sexual, eu fui lá no Facebook, que é o chorume da internet, catei alguns comentários que eu achei mais polêmico com relação a esse assunto da educação sexual nas escolas. Então eu vou ler e comentar esse festival de baboseira que as pessoas falaram nas redes sociais, no Facebook. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro, vamos começar do final, do último pro primeiro. Ó, vamos começar aqui então, ó. Tá, então assim, ó, vamos, né, fazer um embalo geral aqui do que é educação sexual nas escolas, né? Educação sexual nas escolas vai então priorizar o conhecimento do corpo da criança e do adolescente para que ele conheça o próprio corpo, ele ou ela conheça o próprio corpo, muito para também poder se livrar desse tipo de abuso, saber o que é a diferença entre um abuso e um carinho, conhecer processos como puberdade, menstruação, gravidez, prevenção de doenças infecciosas, sexualmente infecciosas. Olha a Nina ali. Nina, yeah, dá tchauzinho. Não. Então vamos lá. A Miranda Stucker disse: uma coisa é falar sobre sexualidade, o que é natural. Outra coisa é induzir uma sexualidade que atende interesses. Então o que a nossa amiga aqui, Miranda, quis dizer com isso? Ó, vamos, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Uma coisa é falar sobre sexualidade, o que é natural.
Como assim o que é natural? É, hétero, sendo hétero, sexualidade, a única sexualidade natural é a sexualidade, as pessoas que são heterossexuais, e ela diz outra coisa é induzir uma sexualidade que atende interesses de quem, né? Não sei. Só a Miranda, que tem um casal, que tem uma muito peculiar, tem uma foto de casal, né? O que ela quis dizer com isso? A educação sexual nas escolas passa, obviamente, pela sexualidade. E a sexualidade é bissexual, ah, homossexual, heterossexual e assim por diante. Qual é a importância, então, de falar sobre a sexualidade dentro desse pacote da educação sexual nas escolas? É muito importante para fazer com que as crianças e os adolescentes cresçam pessoas mais tolerantes, pessoas mais menos preconceituosas e mais tolerantes com relação às diferentes sexualidades. A gente vive num país extremamente homofóbico, que mata pessoas trans, a gente vê festivais de homofobia e violência contra a comunidade LGBT. Então, abordar a sexualidade dentro da educação sexual vai fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes disso e passem a respeitar mais as outras pessoas. Mas isso não vai influenciar que a criança vire gay, que a criança vire lésbica, que a criança vire bissexual. Isso é uma balela que a gente escuta e a gente vê o argumento que mais refuta isso é tipo nossos pais, meus pais, e a maioria de nós é heterossexual e nem por isso a gente virou heterossexual. Então não existe como influenciar a sexualidade de alguém. Então fica aí, né, esta pérola de comentário da Miranda Stucker. Olha, Rosiane Daros disse, depende o que essa educação sexual vai ensinar, né? Então aqui a Rosiane Daros também muito desconfiada, né, das questões que serão abordadas nas aulas de educação sexual. Mais uma vez, então, Rosiane, o intuito da educação sexual é falar sobre o corpo, falar sobre privacidade, falar sobre sentimentos, falar sobre o consentimento, né, de dizer o que dizer não, né, tratar das questões relacionadas à puberdade, menstruação, gravidez, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e também de sexualidade, por que não? Agora eu não sei o que, mas além disso, a Rosiane Daros acredita que vai ser ensinado nas aulas de educação sexual. Pois é, fica aí o questionamento. Ó, Rosângela Cavon. Ideologia de gênero, não. Né? Então a Rosângela Cavon disse ideologia de gênero, não, né? Mais uma vez falando então, né, sobre transexualidade, falando sobre sexualidade, falando sobre gênero, a gente vai ter que abordar, né, as escolas e os educadores, os pedagogos vão ter que abordar gênero, por que não, né? Gênero fala de masculino, de feminino, fala de machismo, fala de preconceito também, fala das questões de gênero, né? Se ela já não sabe, existem crianças transgênero já, né? Existem as crianças que fazem a transição já durante a infância. E se a gente pegar, por exemplo, pessoas como a Tami, o Tami, né, que sempre falou que era uma criança trans desde pequena, ela já sabia, o Tami já sabia que ele era menino e não menina. O próprio Popovaz também sempre disse que desde criança ele era um homem trans. Então não tem mais uma vez como influenciar uma criança a ser trans, a ser gay, a ser bi. A criança vai ser o que ela tiver que ser, independente da, dessa questão de querer influenciar a criança. E a educação sexual está aí para isso, para ajudar a criança a se entender também, ajudar a criança a ver que se ela está se sentindo uma criança trans, uma criança diferente, ela já vai ver que não é uma coisa de outro mundo também, sabe? A criança já vai começar a crescer com uma cabeça mais aberta com relação a isso. Elaine Silva, mais uma vez aqui a foto com o maridinho, bem bonitinha do lado, bem tradicional, bem família tradicional brasileira, disse: prefiro educar sobre esse assunto dentro de casa, baseado nos meus princípios bíblicos, que eu jamais abrirei mão. Mais uma vez aqui então temos um religioso falando sobre essas questões de escola, de gênero, de sexualidade, seguindo então os preceitos bíblicos, que além de tem dois erros aqui, né? Além da família muitas vezes não ser preparada para ensinar educação sexual em casa, ainda vai misturar com tabus religiosos, pecado, e mais um monte de baboseira, que na prática ainda vai fazer a criança se perder na vida lá, depois ainda vai começar a vida sexual de maneira sem saber o que é colocar uma camisinha, sem saber se prevenir, sem saber
consentimento, não consentimento, fica só nessa de pecado, de pecado, de pecado. Ah, uma loucura, né? Ó, Marina Cota, aqui teve um positivo, ó. Sou a favor da educação sexual adaptada a cada fase do desenvolvimento da criança, com a capacitação dos professores para abordar o tema. Seria muito benéfica nesses tempos. As crianças podem também passar por abuso, poderiam ser ajudadas. Então, assim, nas palestras, nos ensinos sobre educação sexual nas escolas, as crianças também podem aprender a identificar um abuso e denunciar esse abuso para um professor, para a diretora da escola, enfim. Então a educação sexual também tem essa questão da proteção do corpo da criança. A criança vai saber identificar esses perigos, né? Adaptado, obviamente, a cada fase da criança, como a gente disse, como eu disse no começo do vídeo. Então, criança entre 4 e 5 anos na educação infantil, ela já pode sim começar a ter contato com esses preceitos, com essas coisas relacionadas à educação sexual. E os professores, obviamente, vão ter que ser treinados, vão ter que receber treinamento, vão ter que se especializar, vão ter que pesquisar, vai ter que ser montado, né, um projeto de educação ali do que vai ser abordado, o que vai ser deixado de fora, como que vai ser, como serão as dinâmicas, vai ser vídeo, vai ser palestra, vai ser atividades em grupo, de que forma eles vão abordar a educação sexual nas escolas. Vamos para o próximo. Nayara Nascimento. O problema não é ter educação sexual nas escolas, mas influenciar a orientação sexual. E muitos usarão isso para apropriar-se do momento. É delicado. Mais uma vez, não tem como a gente influenciar a sexualidade de alguém. Não tem como a gente dizer para ela que, se fosse possível isso, não existiria gays no mundo. Porque quem em sua consciência ia querer ser gay? Todo mundo ia querer ser hétero, porque, né, o hétero tem só benefícios. E quem em sua consciência vai escolher ser homossexual ou bissexual? Não tem como a gente pegar e influenciar alguém a ser isso. Então, Nayara, wake up, gal. Tá ali a Nayara com uma fotinho, acho que é uma criancinha, né? E pena mesmo que as pessoas têm esse tipo de pensamento, e não é fingimento, elas realmente acreditam que é possível a gente influenciar a sexualidade de alguém, e é impossível isso. Se a pessoa tiver que ser hétero, ela vai ser hétero, se ela for gay, ela vai ser gay, nada vai mudar isso. André Saturnino, olha só. Vamos voltar ao SPB e à educação moral e cívica nas escolas primárias e evitar que esses pensamentos perturbados estraguem a infância das nossas crianças. Eu acredito que hoje em dia o que poderia ter estragado a infância dessa menina que eu contei no começo do vídeo foi passar por esse perrengue todo, de passar por que ela de repente não ia saber por que ela estava de repente obrigada a não ter mais contato com o avô dela. Por que que as pessoas não estavam deixando ela ter contato com o avô dela? E depois, quando ela se deu conta de que ela estava sendo abusada, imagina o trauma que isso não criou na cabecinha dessa criança, sabe? Então, isso é preservar a infância e não estragar a infância das crianças. Né? Então, a gente tem o Saturnino aqui, bandeirinha do Brasil, a gente já viu em quem ele vota, né? Esses educação moral e cívica, né? E o SPB, Organização Social Política do Brasil, né? Quem teve isso na escola? Eu tive o SPB na escola, né? E eu lembro que na minha época de escola também a gente via muito essas questões de sexualidade através de filmes. A gente via muitos filmes que tratavam de drogas na adolescência, homossexualidade também através de filmes. Três Formas de Amar foi um filme que eu assisti na infância que me marcou muito. Um filme muito legal, que fala sobre bissexualidade, descoberta, coisas que os meus colegas que são hétero viram junto comigo e não mudaram de sexualidade por causa de um vídeo, ou de um filme, ou de uma palestra. Então a pessoa precisa acordar, sei lá, volta no tempo e vê, pensa, poxa, na minha escola eu falei coisas, eu vi coisas sobre sexualidade, nem por isso eu virei gay. Então, né? Ou então, quem era gay não virou hétero, sabe? Então esse cara aí, né, defende a ditadura, tenho certeza também. Ernesta Sabatini, não concordo. Essa responsabilidade é da família. Mais uma vez, a família às vezes não tem, na maioria dos casos, não tem conhecimento para lidar com essas questões. E a gente sabe também que a maioria dos abusos são cometidos por quem? Pelos próprios familiares, como a gente viu no caso do vovô. Então, amigos e familiares são as pessoas que mais abusam das crianças. Então, tá aí uma prova de que a família muitas vezes não tem condições de ensinar. Então, deixa para quem tá lá já sempre com as crianças, que vai ter uma visão
uma visão de distanciamento, vai ensinar as crianças, vai saber ouvir as crianças, já sabe da realidade das crianças, tem experiência com pedagogia, tem experiência já com ensino de educação infantil, deixa para as pessoas que sabem, né? E deixa a família, então, que não sabe, muitas vezes vai trazer preceitos religiosos, bíblicos, cheios de tabu, cheios de preconceito. Certo, Ernesto? Samuel Esteves Cardoso. Aí, pega professor que acha que com 6 anos a criança pode escolher sexo e tudo estará perdido mesmo, né? Escolher o sexo masculino ou feminino, mais uma vez, né? Samuel, já existem crianças trans no mundo, existem crianças trans, crianças que já estão transicionando já entre 3, já começam a fazer o trabalho de transicionar com hormônios e acompanhamento psicológico. Então vamos acordar para a vida, Samuel. Já existe criança trans, já existe, acorda, certo? Acho que para terminar eu vou fazer isso aqui, ó. Cláudia Souza. Não deve. Professores não têm embasamento suficiente para ensinar tal assunto. Tudo querem que os professores ensinem, mas não cabe ao professor falar isso. Mais uma vez, cabe sim. Né? A escola está aí para ensinar esse tipo de coisa mesmo. Eu aprendi muita coisa sobre educação sexual na escola. O professor vai ter que estudar, o professor vai ter que se especializar e eles vão ter que fazer um currículo. Eles vão ter que ver quais são as disciplinas, o que eles vão abordar, de que forma eles vão abordar. Ou seja, não é oba-oba. Não é deixar o professor simplesmente falar ali o que ele quiser. É um negócio organizado, Cláudia. Vamos lá, por último, então. Jaime Halpenthal. A responsabilidade sexual cabe aos pais, pois eles, melhor do que ninguém, conhecem seus filhos. Nas escolas não sabemos as reais intenções e informações que poderão ser repassadas equivocadamente para os nossos filhos. Errado, pois sequelas escolares já fizeram muitas vítimas nas faculdades. Sim, sequelas escolares, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Mas então, mais uma vez, uma pessoa aqui falando então que os professores não são as pessoas mais adequadas para fazer isso. Quando na verdade são, né? Porque a gente já viu que a família muitas vezes não é preparada para tal. Ok, terminamos então esse assunto, certo? Terminamos esse assunto não, né? Terminamos a nossa sessão de comentários de Facebook, que é então o chorume da internet. A gente viu que as pessoas falam muita besteira na internet. Então aqui, ó, eu anotei algumas coisas de pesquisas que eu fiz. Gente, pesquisem sites seguros, sites oficiais do governo. Né? Procurem sites oficiais que falam de educação, que falam da sexualidade, de educação sexual na escola. Procurem pedagogos, psicólogos para se informar, certo? Para ver essa questão. Então aqui, ó, não é para ensinar sexo na escola, tá? Educação sexual não é para ensinar sexo. Não é para estimular a prática sexual precoce também das crianças, certo? Não vai estimular que elas comecem a fazer sexo antes do tempo. Também vai fazer com que elas conheçam o próprio corpo. Olha aqui, ó. Privacidade, autoproteção e sentimento e consentimentos são ferramentas contra o abuso sexual de crianças, que a gente sabe que no Brasil é uma coisa muito, muito, muito recorrente, certo? E aqui, ó, e na maioria das vezes o agressor tá no caso da família, eu já falei isso aqui, né? Então, gente, ó, esse assunto é um assunto que está sendo muito falado e eu acho importante a gente falar sobre isso, continuar a discussão aí nos nossos comentários, certo? E eu queria muito comentar essa notícia, porque, né, a gente fala de sexualidade aqui no canal, muito, muito, muito de sexualidade. E me fala nos comentários aí, o que você acha? Você acha que as escolas têm preparo para falar de educação sexual? A educação sexual tem que ser por conta da família? Eu já sei a resposta de vocês, porque vocês são extremamente inteligentes. Já que vocês me seguem, vocês sabem que aqui a gente só trata de assuntos muito importantes e eu gosto muito de vocês. Tchau, gente. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau.